Olá, muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui reunidos para para o estudo, perdão, do Livro dos Espíritos, livro de Allan Kardec, escrito em 1860. Hoje vamos para o episódio 113. Mas antes, como sempre, quero pedir ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, aos nossos guias, a paz, o amor, o discernimento, na leitura e estudo destas perguntas e respostas contidas neste livro, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Obrigado, Jesus. E que assim seja. Então, neste momento estamos na parte terceira das leis morais. Estamos no capítulo 11 da lei de justiça, de amor e de caridade. E estamos sob o tema caridade e amor do próximo. E hoje vamos começar com a pergunta 887. Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Pergunta Allan Kardec. E o Espírito da Verdade responde: certo, ninguém pode voltar aos seus inimigos um amor eterno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca, se procura tomar vingança. Então, para aquilo que o Espírito da Verdade responde, amar os nossos, amar para não os nossos, ou amar os inimigos, constitui um fator de paz. Quem revide ofensas se coloca abaixo dos ofensores. E o mestre, vendo a posição dos judeus, que eram, na sua maioria, violentos, nos resguardos da lei mosaica, ensinou os seus discípulos que deveriam amar os ofensores, para isolarem o ambiente de inimizade entre eles. Certamente que não se consegue facilmente ter o mesmo sentimento para com os ofensores, como o que se tem pelas pessoas que nos dedicam carinho e confiança. No entanto, o amor aos que nos perseguem e caluniam pode receber do seu viver o esquecimento das ofensas e, quando preciso, ajudá-los sem nos preocupar, sem nos encontrarmos atrás dessas criaturas, procurando-as para perdoá-las frente a frente. Então o amor é a vibração da serenidade e do entendimento. Podemos amar no silêncio, e esse amor interpenetra tudo e fala da sua linguagem de harmonia. O contrário fortalece as ofensas. Ao passo que o perdão abre caminho para a reconciliação no amanhã do amor. Como todos sabemos, infelizmente, o mundo onde nos encontramos ainda se encontra cultivado de ódio, em raízes que são muitas delas milenárias, capazes de destruir trabalhos realizados por civilizações inteiras, somente para satisfazer o orgulho e a vaidade, o egoísmo e também a prepotência. Um ensinamento que nós temos estado a ler várias respostas e também nos comentários é que não se deve acompanhar os homens que conhecem o ensinamento de Jesus. E porquê? Porque o Mestre se entregou ao sacrifício para estabelecer a paz entre a humanidade. Mas a sua
a sua sequência, perdão, de amor ainda deve gastar tempo para dominar os corações. Essa força de Deus tem marcha lenta, porém é duradoura e marca a sua posição na eternidade. Se o Cristo em nós é motivo de glória, no dizer de Paulo, vamos despertar essa luz do coração para que ela clareie a consciência. Mas se continuarmos a negar o divino Mestre, nos acontecerá como ele mesmo disse, anotado por João no capítulo 7, versículo 34. Haveis de procurar-me e não me achareis. Também onde estou, vós não podeis ir. Isto significa que, tapando os ouvidos à sua voz e fechando o entendimento para os preceitos da luz que safam dos seus lábios, é perder tempo. É procurar o Senhor somente para saber onde Ele está. E onde Ele estiver, quem poderá ir, envolvido em paixões inferiores? Somente quem perdoa os que os ofendem e caluniam. Somente quem amar no sentido exato da palavra. Somente quem usar os seus valores espirituais para ajudar, servindo dele para os que vêm na retaguarda. Os caridosos, os justos, poderão procurar o Mestre, encontrá-lo na sua plenitude, perceberem desta forma onde ele se encontra. Os que assim procedem se encontram abaixo dos seus inimigos, ainda mais ajudando-os a despertar na intimidade dos sentimentos e do amor. O Espiritismo nos mostra com bastante profundidade o que pode ser uma vingança. Ela destrói as possibilidades humanas e inverte os valores do coração. Os grandes espíritos de todos os tempos foram homens que esqueceram completamente as ofensas, tomando os ofensores como filhos do coração. Eis porque alcançam a serenidade imperturbável da consciência. Mesmo que alguém nos prejudique, não lhes façam o mesmo, pois ele não sabe o que faz. Então confiemos em Deus. E não nos esqueçamos dos exemplos de Jesus, que a nossa vida entrará em estado de luz, ganhando o ritmo da vida, em estado de graça. E vamos passar para a pergunta 888. Que se deve pensar da esmola? Pergunta Allan Kardec. E a resposta do Espírito da Verdade é a seguinte. Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus, na justiça, deve prover à vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. E Kardec reforça a pergunta: dar-se-á reproveis a esmola? E a resposta do Espírito da Verdade é a seguinte: não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem compreende a caridade de acordo com Jesus, vem ao encontro do desgraçado, sem esperar que este estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira como é praticado. Duplo valor tem o serviço prestado com delicadeza. Se o for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Lembrai-vos também de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito do benefício. Disse Jesus: ignora a vossa mão esquerda o que a direita der.
Desta forma, ele vos ensinou a não tinardes a caridade com orgulho. Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muita vez sofre, sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O o amor é a lei da atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei do amor para a matéria inorgânica. Não esqueceis nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, a sua situação como encarnado ou com a erraticidade, está sempre colocado entre um ser superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior para o qual tenho que cumprir esses mesmos deveres. Ser depois caridosos, praticando. Não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tira do bolso ao que vos ousa pedir, mas a que vos leva ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes para com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de votar desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos for inferior. Sede para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. Isto foi mencionado pelo Espírito da Verdade com palavras de São Vicente de Paulo. Pois esta pergunta 888 nos leva a falar da esmola, não é? Para aquilo que dá a entender é que estender a mão nas ruas pedindo esmola é um ato de humilhação, que no fundo pode ser de natureza kármica, visando educar a criatura. Pois passamos por muitos caminhos na procura da paz de consciência. Uma cidade mais cristã, como diz o Espírito da Verdade, procura por todas as suas forças eliminar do meio humano o viver de esmola. Contudo, em primeiro lugar, procure educar os necessitados e dar-lhes trabalho digno. A faixa que se encontram os povos atualmente é de passar por todos os tipos de provações, capaz de levar mais profunda intimidade da dor, por ser esse meio mais eficiente de torná-los humanos. Estudando o passado dos que pedem nas ruas e recebem alimentos das sobras das mesas fartas, sem lugar adequado para a higiene corporal, é que notamos que a justiça não falha. Ele cobra do devedor os estragos morais enxertados na sociedade. Os que estão arrastando hoje pelas calçadas foram os prepotentes de ontem, cujos desperdícios deixaram faltar nas mesas pobres. A esmola de hoje apaga, pela força da caridade de outrem, as vibrações inferiores acumuladas na consciência do malfeitor. Quem pede a caridade na rua recebe mais a caridade de Deus do que quem oferta, pois sendo o alívio no coração da humilhação que fez silêncio na consciência. Pedimos aos que desejam dar esmolas, não é? Para que o façam com benevolência, amando ao sofredor, pois ele espera algum gesto de fraternidade que o rosto pode manifestar. Sejam gestos de alegria e vejam naquela que pede ao irmão que pode estar ocupando o lugar pelo qual já passaram
colhendo experiências. Há quem pede sem qualquer especulação. E também sem preocupação, neste caso, se não especular, o que ele foi ou o que está fazendo no mundo. Para que a caridade de quem dá não fique desmerecida diante da vida. Ninguém pode esquecer que o espírito na terra ou no céu, seja qual for o seu grau de adiantamento espiritual, está sendo orientado e servido de exemplo para os outros. E esse estado de coisas nos mostra que nunca podemos ser independentes. Precisamos sempre ser assim como devemos ajudar sempre. Mas todos os conselhos nos vêm de Deus pelos canais do Cristo. Então devemos ir ao encontro das misérias ocultas. Esses infortúnios fazem alguém sofrer o calado e ofertar no silêncio, dando uma mão para que uma ou outra não perceba, por não sabermos o que pode acontecer no amanhã nos nossos caminhos. Não devemos reprovar a esmola. Devido à transição da humanidade de hoje, não peçamos a Deus que nos dê forças para que o Evangelho cresça. Perdão, mas temos que pedir a Deus. E volto a repetir, é que não devemos rejeitar e criticar a esmola devido à forma e ao mundo que nós atravessamos hoje. Mas temos de pedir a Deus que nos dê forças para que o Evangelho cresça nos corações. No sentido de educar, instruir a humanidade, e o pedido das ruas acabará, com as oportunidades de trabalho para todas as criaturas, sem que haja orgulho e egoísmo. E vamos à pergunta 889. Não há homens que se veem condenados a mendigar por sua culpa? E a resposta do Espírito da Verdade é a seguinte, sem dúvida. Mas se uma boa educação moral lhes houver ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. Diz-nos o Espírito da Verdade. Então, aqui nesta pergunta 879 falamos por educação moral. É que, segundo tudo aquilo que nós temos vindo a falar, nas perguntas anteriores, a resposta do Espírito da Verdade e alguns comentários que eu também mencionei, é que a educação na vida da criatura constitui uma força poderosa para o seu despertar. Com relação às condições do mundo íntimo de cada um, faz-se necessário o estímulo exterior, agindo como que um chamamento. A educação moral do homem, ela por si só, eu acho que já é um merecimento. Quantas almas reencarnam em lugares em que os seus pais conhecem até mesmo enfiar. É culpa delas renascerem neste ambiente. Isso tudo é um processo de vida. Isso tudo são linhas traçadas pelo próprio Criador, para que mais tarde venham merecer uma volta ao meio social, entre povos mais educados e conhecedores de higiene, onde têm notícias dos altos ensinamentos do Evangelho, não é? Em muitos casos, assim, muitos ainda não se interessam por estas oportunidades, como eu mencionei, por lhes faltarem maturidade para tal desempenho moral.
Mas, quando o espírito tem certa evolução moral, mesmo quando ascende em lugares e famílias providas de certa educação, ele procura dentro de si e nos recursos conquistados, das suas próprias experiências, o que lhes falta na vida. E ainda mais, passam a ensinar pela vida aquilo que os que o rodeiam não têm para dar. Podemos procurar na fonte universal do suprimento para as nossas carências, quando já atingimos esse preparo nas andanças para a terra. Não é culpa de ninguém quando alguma criatura não aprende a lição com mais rapidez, como acontece com certos companheiros. É por lhes faltar a ação do tempo a seu favor. Nós estamos todos caminhando, e os caminhos que nos aparecem, que nos ofertam, todos eles têm lições permanentes. Por força da lei universal do crescimento espiritual. Como todos sabemos, não existe um espírito perfeitamente igual ao outro. Em nenhuma circunstância, e as desigualdades são marcas do tempo e do aprendizado que cada um vai tendo. Deus não tem pressa no tempo feito por Ele mesmo, mas nunca para de pensar, porque tudo o que sai das suas mãos já irradia perfeição em todos os seus aspectos. Não se esqueçam. E então, vamos mudar de tema nesta pergunta 890. Vamos falar sobre amor materno e filial. Pergunta 890 de Allan Kardec. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? E o Espírito da Verdade responde: uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos, no interesse de conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita a necessidades materiais. Cessa quando necessário se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho além do até ao leito. Bem vedes que há nele coisa diversa que há no amor do animal. Então aqui falamos sobre amor materno. Então o amor materno é a semente divina lançada no coração da mãe, para que ela possa cuidar com mais eficiência dos seus filhos. No entanto, a razão vem-nos alertar para que não possamos traduzir esse amor em apego comumente visto em demasia por alguns pais. Os animais têm esse amor, na dimensão dos instintos, como nós sabemos. Mas, quando não se faz mais necessário esse apego acontecer, eles o esquecem, entregando os filhos à natureza e certamente aos espíritos que cuidam dos animais e todas as suas consequências de vida. Perdão. Nas criaturas humanas esse amor avança mais ou menos e por vezes não mais ou menos, avança talvez, sim, é mais correto ser mais, não mais ou menos, e por vezes ultrapassa o túmulo e mesmo várias reencarnações, principalmente na personalidade da mãe, onde o coração responde a todas as ansiedades, no que esteja ao amor materno, às vezes com grande mistura de apego desnecessário. Mas a vida vai-nos ensinando que todos somos irmãos. O amor do animal é extinto, o da mãe alcançou outra dimensão da vida. A lei da reencarnação é uma escola de equilíbrio. Enquanto que na vida abraçamos os filhos como filhos certa quantidade de companheiros, em outra já podemos mudar e termos outros
como também podemos passar a ser filho ou filho em vez de mãe ou de pai. Essas mudanças têm a finalidade de educar os espíritos no que se refere ao amor. Nem tanto quanto ao animal, nem quanto ao homem, mais tarde a intuição feminina vai refigurar e fazer compreender o coração até onde pode ir o amor maternal, para que se torne amor universal, como o de Deus para a humanidade. O amor dos pais perdão, se limita às necessidades, enquanto o de Deus é sem limite. Por sermos todos iguais, na igualdade do amor que nos criou. Porque a mãe de amanhã, a mãe do futuro, vai reconhecer o verdadeiro amor para com os seus filhos, porque ele, além das necessidades, prejudica e cria dificuldades para o filho, que deve aprender muitas coisas a sós, sem a intervenção dos pais. Quais como acontecem nas mães dos animais extintos. O que não acontece atualmente na nossa sociedade. No mundo espiritual, notam-se muitas mães frente com as lições que os filhos devem aprender, deixando e fazendo, e mesmo pedido, para que eles não sofram o que eles mesmo criaram, embora precisem de passar por determinados testemunhos. Por vezes, elas são retiradas perto dos seus tutelados, para que eles sejam eles mesmos. No entanto, os pais nos mundos elevados não interferem nas provas dos filhos, apenas influam e suflam por não ânimo nos seus corações, para que passem por todos os infortúnios com coragem. Esses pais estão felizes, vendo os seus filhos vencerem todas as dificuldades do caminho. E continuamos. O tema amor materno e filial. Pergunta 891. Estando em a natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro desde a infância destes? E o Espírito da Verdade responde: às vezes é uma prova que o Espírito fiz escolheu, ou uma expiação. Se aconteceu ter sido mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho noutra existência, em todos os casos a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraço ao filho, a fim de sucumba na prova que procurou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito filho será recompensado pelos obstáculos que haja triunfado. Então, mães que odeiam os filhos é o tema desta pergunta 891. Existem algumas mães que odeiam os filhos como os filhos que não toleram as mães. Parecem poucos os casos, ou cada vez mais, não sei. Existe de tudo na Terra, entre os encarnados pela faixa espiritual que ela vive. A Terra, claro. A humanidade se encontra no estado de urgência, na procura de melhores entendimentos sobre as leis naturais. E ao passar por este período, podem acontecer coisas cuja fonte principal é e seja a ignorância. Jesus foi a bênção de Deus para a humanidade fria. Ele traçou o caminho e mostrou os caminhos, os roteiros, os caminhos previstos pelos quais a humanidade deveria trilhar em segurança. O Evangelho, como nós sabemos, foi a luz para aqueles que se encontravam nas trevas. É certa a demora de assimilação dos preceitos divinos e, para tanto, o Mestre é dotado de paciência, mas ele nunca deixa de nos ensinar como compreender os mandamentos e resumiu em 2. As mães que odeiam os seus filhos ainda são espíritos que dormem em relação ao amor.
E os filhos maltratam os seus pais que se encontram nas trevas dos entendimentos superiores. Entretanto, não estão perdidos, pois o tempo lhes vai mostrando a realidade. A vida constitui um semear. Ao colhermos o que plantamos, a razão nos fala que não nos convém a violência, a maldade, o ódio, o ciúme, o orgulho e o egoísmo. Às vezes, pelo passado incorrigível do filho, ele escolhe a mãe que seria própria, para a educação de seus filhos grosseiros e vice-versa. Mas a própria vida nos vai moldando todos os dias, mostrando que só o amor vale a pena ser cultivado em todos os anos da vida. A mãe má não é um espírito bom. Ela é a escolha de conformidade com o espírito e com aquilo que ele deve passar, temperando os seus sentimentos e mostrando nele os pontos de serem modificados. Deus conversa no silêncio com todos nós, pelos filhos da natureza, e nós ouvimos na consciência. Todos os que triunfam dos obstáculos vencidos serão recompensados por seus esforços. Depois de vencidos os testemunhos que procurem ajudar os que sofrem em missão. Como o Espírito instruído nas provas, dar o que pode em favor dos que lutam nos caminhos difíceis. O sofrimento, por vezes, é a melhor escola, desde quando não nos revoltemos com testemunhos. Não se esqueçam disso. E vamos à pergunta 892. Quando os filhos causam desgosto aos pais, não têm estes culpa para o facto de que não dispensarem a ternura de que os faria objeto, em caso contrário? Pergunta Allan Kardec. E a resposta do Espírito da Verdade é a seguinte: não, porque isso representa um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Demais, estes gostos são, a miúdo, a sequência do mau feitio que os pais deixaram que os seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. Então aqui estamos a falar de maus filhos, não é? Isto parece que estamos a falar do pão nosso cada dia, não é? Na nossa sociedade que vivemos atualmente. Quando os filhos causam desgosto aos pais, em parte pode ser por descuido da sua educação. Ora que... Aqui eu acabei de dizer tudo. Não é? Reflitam sobre situações que sabem na sociedade em que vivemos. Mas vejamos. Continuemos. Os pais têm a obrigação de educar os seus filhos moralmente falando e dando exemplos de retidão, de vida, e pelo menos esforçando para tal desempenho. São sementes que devem ser semeadas nos corações que crescem para a luz. Quando descuidamos, a plantilha terra pode desviar-se do caminho do amor e da paz. Convém que os pais entendam a sua missão antes de sê-lo. Se cuidam dos seus filhos como pais que entendem a sua tarefa e os filhos não correspondem aos seus esforços, a culpa não é deles. Eles cumpriram as suas obrigações, mas, de qualquer modo, fica alguma lição nos caminhos dos filhos, que no amanhã deverão reconhecer os esforços dos seus pais para a sua melhoria. Os maus filhos são sempre maus espíritos encarnados, que vieram à Terra com a finalidade de se melhorarem moralmente, e é nesse objetivo que a lei da reencarnação opera, despertando as almas para a luz da verdade. Não existe carência de valores com Jesus. Ele multiplica os nossos dons e faz despertar em nós o celeiro da vida na procura da felicidade. Antes que os filhos fossem filhos dos homens na herança dos corpos, eles são filhos de Deus na herança dos espíritos. Pela vida eterna, pela eternidade. No entanto, os pais mudos devem caminhar os seus filhos para o entendimento das leis naturais
Eles podem despertar nos corações dos seus filhos, ao começar com o desempenho os valores que todos temos, os valores eternos. Todos os temos um estado de sono, uns mais, outros menos. Basta que a vontade opere em nós e trabalhemos procurando a verdade. De esforço constante, a luz irá despertar, como que ligar-se, como que iluminar-se, seguidamente eliminando todos os centros da vida e acordando todos os dons eternos do coração. São trocas de esforços de pais para filhos e de filhos para pais, com as bênçãos de Deus e a presença do Cristo. Maus filhos tornaram-se bons companheiros, com a persistência de seus pais em ajudá-los a melhorar. Não devemos esquecer os pais que, antes de mesmo nascerem seus filhos, podem conversar com eles e, quando ainda no ventre materno. A mente da mãe se encontra ligada à estrutura espiritual dos filhos. Harmonize a mãe que o espírito receberá os reflexos de paz e de amor. O lar é o cadinho escolar para esse desiderato divino. O culto evangelular é um instrumento de luz para a educação de todos. A missão dos pais é encaminhar os seus filhos para o bem e para tanto devem estudar, meditar e mesmo conversar com os que sabem mais. Existem muitas maneiras para se aprender. Ainda mais pode-se usar a oração, força formadora do ambiente, que predispõe as almas para o amor, a caridade e a paz espiritual. Então, pais, aqui na Terra, cuidai dos vossos filhos, para que eles não sejam maus filhos. Fazei vossa obrigação como pais, que Deus fará o resto. E vamos passar ao capítulo 12 da perfeição moral. E neste capítulo iremos falar sobre as virtudes e os vícios, as paixões, o egoísmo, os caráteres do homem de bem, o conhecimento de si mesmo. E vamos começar sobre o tema as virtudes e os vícios. Pergunta 893 de Allan Kardec. Qual a mais meritória de todas as virtudes? E o Espírito da Verdade responde: toda a virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam o progresso da senda do homem. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, nesta pergunta, falamos sobre virtudes. Quando o espírito passa a conhecer o mundo das virtudes, o espírito começa a coronar para a vida espiritual. E as virtudes devem ocupar o lugar dos vícios, dos hábitos inconvenientes para a paz espiritual. Mesmo este estágio em que se encontra a humanidade, de maior interesse para as paixões inferiores, é de sentimento comum das criaturas defender e gostar da pessoa virtuosa, e com o espaço do tempo estudar, pregar e, por fim, passar a praticar essas qualidades nobres ensinadas por Jesus e descritas no Evangelho da vida. Virtudes sem Jesus não têm conotação. E é que o amor domina-se, faz caridade para os homens. O Cristo é o sol onde a humanidade aquece e vive a presença de Deus. Jesus foi, é e será sempre a fonte. Depois de Deus, para nós onde devemos procurar os exemplos das mais expressivas virtudes que com o amor se entrelaçam na computação da verdade. As virtudes, elas são variadas. Cada uma tem o seu mérito próprio. No entanto, elas nascem da maior de todas, envolvidas no sopro de Deus.
que é o amor. E o amor divide-se em 1000 ações comandadas pelas suas sensibilidades espirituais e falam da vida e da esperança e de todos os contornos de vida. Os vícios que deverão ser afastados, esquecidos da vida diária, sendo que se encontram enraigados no ser, não podem ser extirpados de uma só vez pelos processos de violência. Entretanto, eles deixarão de existir se nós persistirmos no trabalho das mudanças, apagando o que não deve ser para acender a realidade pelo comando da vida. Ouvir a respeito de Jesus nos dá esperança. E há as perspectivas novas para o nosso futuro, porque por intermédio dele e das nossas doenças e de todos os tipos de desequilíbrios acabam. Ele nunca deixa de nos acompanhar, nos ajudando a carregar a nossa cruz de problemas inúmeros. Então nós temos que compreender o nosso dever da procura desses dons, que a vida em todos os aspectos tornar-se-á flores de caridade eternas em todas as nossas existências. Jesus passará a andar connosco visivelmente em todos os seus, mas em todos os nossos caminhos, ajudando-nos a ser melhores e a descobrir Deus da consciência. E vamos para a pergunta 894. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vençam. E o Espírito da Verdade responde: só não têm que lutar aqueles que, por aqueles em quem já há progresso realizado. Esses lutarão outrora e triunfarão. Por isso é que os bons sentimentos e o esforço lhes custa e as suas ações lhes parecem simplicíssimas. O bem se lhes tornou hábito. Devidas lhes são as honras que se costumam tributar a velhos guerreiros que conquistaram altos postos. Como ainda estás longe da perfeição, tais exemplos vos espantam pelos contrastes com que tendes à vista, e tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Ficai sabendo, porém, que os mundos mais adiantados do que o vosso constituem a regra, o que entre vós representa a exceção. Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos habitam. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo será na Terra quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira ascensão, diz o Espírito da Verdade. Depois desta pergunta 894, falamos sobre ingentes esforços. Então as leis espirituais não violentam ninguém. Isto também já sabemos, não é? Eles inspiram todos os seres, procurando despertar os conhecimentos adquiridos das experiências de cada dia. O espírito deve procurar esforçar-se todos os dias no aprendizado comum a todos os seres. Que neste ingente trabalho de melhorar, o que lhes falta será suprido pelas bênçãos do Criador. Não há quem fique sem uma parte da divindade, onde quer que estejamos. Em Deus se encontra e se abrir a porta do coração. Ele passará a ficar visível na nossa consciência. Quando começamos a entender essa ciência, será mais fácil nos prepararmos para o banquete de luz na intimidade da vida.
quanto à indagação sobre porque essa diferença de uns se esforçarem usando as últimas forças para melhorar, enquanto outros, com poucos esforços, vencem com facilidade muitos problemas, deixando de seguida-se muitos vícios e hábitos que incomodam a consciência, respondemos que os que com facilidade estão no aprendizado, assimilando e vivendo as leis do Evangelho, é por terem muita vivência neste campo das formas e a tiveram nas vidas passadas. Ao passo que os companheiros que encontram muitas dificuldades no aprendizado, podem estar começando agora as mudanças internas. Isso é comum nas escolas religiosas e filosofias diversas. Quando encontramos certos irmãos envolvidos no fanatismo religioso, é sinal de que estão iniciando agora as primeiras experiências no certame da moral evangélica e deslumbram de tal modo que chegam ao fanatismo. Entretanto, o tempo cuidará deles e acertará os seus passos nas sendas da luz. São caminhos que todas as criaturas vão alvorecer do entendimento, onde a luz é o ponto mais alto para as claridades da alma. Os irmãos já têm o progresso realizado, encontram mais facilidades nas lutas por terem começado antes. O mérito é de conformidade com o avanço espiritual. O bem se lhes tornou condicionamento exercitando a prática há muito tempo. A doutrina dos Espíritos constitui essa misericórdia para a humanidade, ofertando meios e métodos de todas as ordens no amparo dos Espíritos, libertando todos os tipos de infortúnios e paixões inferiores. O que Jesus falou ao povo de sua época, a doutrina dos Espíritos pode dizer agora. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Diz-se Lucas, no capítulo 10, versículo 24. Muitos chamamentos dos profetas atuais vão-se arrepender de não terem escutado a voz do pastor pelos canais da doutrina dos Espíritos, da revelação das leis espirituais que comandam a vida. Eles não quiseram ouvir nem ver, com desculpa de que era a voz de Satanás. Os religiosos criaram essa personalidade e ele passou a viver ligado às mentes vigilantes dos seus criadores. Deus, sendo onisciente e todo amor, não iria não iria criar espíritos destinados eternamente ao mal, ainda mais perseguindo aos que desejam somente a luz. Os maiores demónios que conhecemos são as nossas fraquezas, que se chamam orgulho, ciúme, inveja, egoísmo, ingratidão, preguiça. Daí partimos para muitos que moram dentro de nós. Trabalhemos para transformá-los no amor do nosso trabalho individual, estabelecer luz nos nossos corações e paz nas nossas consciências. E vamos à última pergunta do estudo de hoje. Pergunta 895. Postulados dos feitos e as virtudes acerca das quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal, responde o Espírito da Verdade. Frequentemente as qualidades morais são como num objeto de cobre, a duradoura que não resiste à pedra do toque. Pode-se um homem possuir qualidades reais que levem ao mundo e considerá-lo homem de bem? Mas essas qualidades, conquanto que assinalem o progresso, nem sempre suportam certas provas e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo se fique descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que quando se patenteia todos o admiram como se for um fenómeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade.
Porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, mostra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Esta pergunta 895 falamos sobre o interesse pessoal. É que, como já foi dito também pelo Espírito da Verdade, a marca mais visível da inferioridade da alma é o interesse pessoal nascido, o gesto este nascido do egoísmo e por vezes o orgulho. Quando o Espírito descobre que tudo pertence a Deus, que somos todos filhos de Deus e herdeiros dos bens, e que os bens, quando os possuímos, são de duração e efêmera, passam ao desprendimento, e o desprendimento com Jesus não é desperdício. É saber usar o que Deus colocou nas nossas mãos. Então, se queremos melhorar espiritualmente, passemos a combater o egoísmo, a reação da ignorância, que costuma ter durabilidade infindável nos caminhos dos homens. Os bens materiais irão-nos prender cada vez mais, fazendo a alma esquecer dos bens imperecíveis do espírito. É justo que cuidemos dos nossos bens, se os temos, mas não com apego, de maneira a esquecer os bens da vida eterna. Nós podemos transformar ouro em coisas santas e dignas de louvor. Usá-lo em favor dos que padecem, servirem-se deles para matar a fome e vestir os nus. Dá teto aos desabrigados e desamparo aos que choram em duras provas. Nós, sabendo que a reencarnação no amanhã irá colocar-nos em posições diferentes de hoje, devemos saber o que fazer com as nossas sobras. É porque elas são sementes que podemos passar a semear. A inteligência nos convida a distribuir o serviço, a caridade, pois somente ela salva ou desapega os nossos corações dos pesos dessas enfermidades. O verdadeiro desinteresse é muito raro na Terra. E é encarado como um fenómeno quando encontramos no mundo superior. Ele é comum a todas as criaturas. A Terra é uma raridade. Encontrar homens que já se desprenderam, e conhecem e não conhecem, mas ignoram e desconhecem o egoísmo e o orgulho. Quando queremos as coisas para nós apenas, as paixões se alteram, procurando outras coisas mais complicadas no certame da vida. E certamente que o desapego às coisas materiais, como às paixões, turba os corpos espirituais que a alma usa. Eles entram em harmonia e levam inquietação ao espírito. O interesse pessoal, por vezes, surge até mesmo no meio religioso. Muitos fazem das casas de oração ponto comercial, usando a casa de Deus, visando o ouro fácil. Procuremos em Lucas, no capítulo 19, versículo 46, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será a casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Então vejamos. Vender as coisas santas, vender a palavra evangélica e cobrar por intercâmbio dos espíritos com os homens é egoísmo, na mais alta esfera das sombras. É a ignorância que se transforma em cegueira espiritual. É comércio dos mais ilícitos. É esquecer por completo a palavra santa e sábia de Jesus, quando ele disse: dai de graça o que de graça recebeis. Quem assim percebe está apagando a luz do seu caminho. E só isto que eu acabei de dizer faz-nos pensar. Por quantos e muitos lados nós não vemos isto que eu falei agora? Supostas igrejas a fazerem isto? Supostos altares a fazerem isto? Também continua a ser a ignorância do homem.
Mas o Evangelho de Jesus ensina é um desprendimento. Ele nos ensina a usar os nossos bens materiais e conquistar a luz espiritual pelo amor. Devemos lembrar que é dando que recebemos e semeando que colhemos. O Espiritismo chegou à Terra por misericórdia de Jesus. O Espiritismo chegou à Terra para mostrar à humanidade que devemos usar e não abusar do ouro dos terrenos, dos bens terrenos, sim. Eles poderão ser muito úteis, mas desde que venham a servir para enxugar lágrimas, confortar corações em desespero, isso não. Todos os vícios devem ser combatidos. O interesse pessoal não pode existir no coração de quem deseja amar, servir, compreender e também perdoar. Então, quem está ao serviço de Cristo, no momento em que for permutar as coisas santas, convida-o para participar e aconselha sobre o que deve ser feito e como deve ser feita essa transição. Se a consciência não nos deixa fazer esse convite pelo peso que nela existe, então que nós possamos abrir pelo menos o Evangelho e pedir a Ele a opinião, a Jesus, a Deus. E se nós, como espíritas, ou pelo menos mais aproximados de espíritas, estamos familiarizados, palavra às vezes, com os livros espíritas, não precisas fazer essas consultas. Oferta de graça, o que de graça Deus te está dando, que o sol da paz começa a despontar no teu coração. E hoje ficamos por aqui neste episódio 113. Mas antes de irmos, quero agradecer ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, aos monitores deste trabalho, aos nossos guias, terem permitido paz, amor e discernimento, e terem permitido que eu, apesar de estar com o nariz completamente entupido, tenha conseguido fazer este estudo. Obrigado, Jesus, agora e sempre. E que assim seja. Obrigado a todos que assistiram. Espero que tenha sido o vosso agrado. Voltarei de um par de dias, ou seja, para a semana, para o estudo do episódio 114. Da paz, muito amor em todos vós.